Olá a todos! Nós iremos apresentar agora sobre os anti-inflamatórios não esteroides, também conhecidos como ANES. O nosso grupo é composto por mim, Gabriela Messias, pela Isadora Martins e pela Vanessa Pontes. Introduzindo um pouco mais sobre esses medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroides encontram-se entre os fármacos mais prescritos em todo o mundo. Isso porque ele possui diversos benefícios devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, como o próprio nome diz, analgésicos e antipiréticos, estando assim indicados no alívio da dor ligeira a moderada e em tratamentos por curtos períodos de tempo. Os anti-inflamatórios não esteroides estão também indicados em tratamentos por longos períodos, nos casos em que a dor ela vai ser de uma etiologia musculoesquelética, como, por exemplo, é o caso da artrite e da osteoartrose. Esses medicamentos, eles vão inibir a ciclooxigenase, também conhecida como COX, que é uma enzima responsável pela síntese das prostaglandinas, uma vez que vai converter o ácido araquidônico em intermediários lipídicos, levando a uma posterior formação de prostaglandinas e tromboxanos. Então, essa enzima, ela possui duas isoformas, que é a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 1, ela é mais constitutiva ou fisiológica. Já a ciclooxigenase 2, ela é indutiva ou inflamatória. O uso desses anti-inflamatórios não esteroides por longo período de tempo está condicionado a efeitos gastrointestinais, que incluem dispepsia, dor abdominal, perfuração e hemorragia gástrica ou duodenal. Então, o uso desses medicamentos pode provocar diversos efeitos adversos, como esse que eu citei. Então, a fim de resolver essa problemática, surge então uma nova classe de anti-inflamatórios não esteroides, que são os inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, conhecidos pela designação de COX-CIBs, com o intuito de minimizar os efeitos adversos desses anti-inflamatórios clássicos. O desenvolvimento desses fármacos, então, ele foi baseado na hipótese de que a ciclooxigenase 2 está implicada na síntese de prostaglandinas, que medeiam a inflamação. E já a ciclooxigenase 1 é a fonte das mesmas prostaglandinas no epitélio gástrico, conferindo assim uma citoproteção. Agora, falando sobre os aspectos históricos dos anti-inflamatórios não esteroides, a história desses medicamentos antecede o início da medicina moderna. Isso porque lá atrás, os antigos egípcios utilizavam o mirtilo e a casca de salgueiro na dor reumática. Assim, foi em 1828 que a salicilina foi isolada da casca do salgueiro e, posteriormente, assim, foi criado o ácido salicílico, que começou a ser produzido industrialmente em 1874. Mais tarde, em 1897, um estudioso chamado Felix Hoffmann adicionou um grupo acetil ao ácido salicílico. Então, ele fez uma junção e depois do seu pai ter tomado o ácido salicílico para o tratamento da artrite. Então, assim surgiu o ácido acetil salicílico.
que foi considerado o primeiro fármaco anti-inflamatório não esteroide já criado, que depois dessa descoberta passou a ser comercializado como aspirina. Então, a comercialização da aspirina rapidamente ela se tornou um verdadeiro sucesso, até que se descobriu que esse fármaco provoca também, né, efeitos adversos a nível gástrico, nomeado também como hemorragia gástrica. Mas anos depois é demonstrado seu efeito antiagregante plaquetário. Então, tem os seus prós e contras. As primeiras classes desses anti-inflamatórios não esteroides a serem desenvolvidas não foram sujeitas a um estudo de eficácia com modelos animais, nem contaram com o apoio de disciplinas importantes como a que estudamos hoje, né, na investigação farmacêutica, que é a farmacologia e a toxicologia. Foi apenas na década de 70 que foi descoberto, enfim, o mecanismo de ação do ácido acetil salicílico, ao demonstrar que esse ácido e o restante dos anti-inflamatórios não esteroides tem como função inibir a produção de prostaglandinas, estabelecendo assim que estejam envolvidas num processo inflamatório. Então, esse acontecimento marca uma nova era na pesquisa e investigação dos anti-inflamatórios não esteroides, fazendo com que a ciclooxigenase seja um importante alvo molecular no desenvolvimento de novos fármacos, com efeitos significativos na redução da inflamação, da dor e da febre. No entanto, os graves efeitos adversos, né, que como já foi dito, são aqueles gastrointestinais associados a esses medicamentos, tornou premente a descoberta de novas alternativas farmacológicas a estes fármacos. Então, assim, a identificação da segunda isoforma da ciclooxigenase, a ciclooxigenase 2, abriu a possibilidade para a investigação de moléculas que bloqueiam a seletividade, de modo a se manterem os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos desses anti-inflamatórios, preservando as importantes funções homeostáticas da ciclooxigenase 1. Bom, foi em 1995 que a primeira geração de coxibes foram sintetizados, que foi o rofecoxib e o celecoxib. Eles começaram a ser sujeitos a vários ensaios clínicos que acabaram por demonstrar riscos e benefícios dos anti-inflamatórios não esteroides, inibidores seletivos da ciclooxigenase 2. Seguiu-se a síntese de uma segunda geração de coxibes, que incluiu a valdecoxib, o eteroxib, o parecoxib e a lumiraloxib. Esses fármacos possuem uma maior seletividade para a ciclooxigenase 2 e eficácia no tratamento da gota e espondilite, mas não foi possível verificar uma melhora substancial na segurança cardiovascular desses coxibes, uma vez que eles também foram associados a efeitos renais e o aumento de riscos de doenças cardiovasculares. Bom, agora falando especificamente mais sobre o mecanismo de ação, que como a gente falou anteriormente,
foi descoberto anos depois, né, do desenvolvimento do primeiro anti-inflamatório não esteroide. Ele vai começar quando o ácido araquidônico, que é um ácido gordo presente nas membranas celulares, ele for um precursor da síntese das prostaglandinas. Então, em resposta a estímulos, o ácido araquidônico ele é liberado na bicamada fosfolipídica devido a uma atividade da enzima fosfolipase A2. Então, assim, vai ser convertido por uma ação enzimática em eicosanoides, presentes no controle de diversos processos biológicos, sendo mediadores e moduladores de importantes funções na inflamação. Quando este ácido araquidônico ele é liberado, a ciclooxigenase intervém em duas reações. Na primeira, a ciclooxigenase converte esse ácido araquidônico em prostaglandina G2 e na segunda, a peroxidase reduz a prostaglandina G2 a prostaglandina H2. Este intermediário endoperóxido é processado por sínteses específicas das células, de forma a produzir as 5 prostaglandinas primárias biologicamente ativas. Os produtos finais bioativos abandonam as células para um processo de transporte mediado, a fim assim de ativar os receptores prostanoides acoplados à proteína G, assumindo assim posteriormente funções fisiológicas específicas. Fato que vai ser importante por diferir na seletividade agonista, na distribuição pelos tecidos e nas vias de transdução de sinal. Desse modo, a ciclooxigenase, para além de atividades catalíticas diferentes, possui duas isoformas, que é a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, estando ambas codificadas em diferentes genes e cromossomos. A ciclooxigenase 1 é designada também de constitutiva. É expressa na maioria dos tecidos e células, como é o caso do endotélio, monócitos, plaquetas, tubos coletores, renais, ou nas vesículas seminais, sendo responsável pela manutenção da homeostase dos tecidos e pela produção de prostaglandinas presentes em variados processos, que é a citoproteção gástrica. As prostaglandinas sintetizadas por intermédio da ciclooxigenase 2 amplificam o grau de inflamação, já que havia sido iniciado por outros mediadores inflamatórios, levando ao aumento da permeabilidade vascular e ao edema. Então, a ciclooxigenase 2 é expressa em uma resposta a estímulos inflamatórios, por exemplo, lipopolissacarídeos liberados por bactérias. Bom, as prostaglandinas, elas possuem ações bem definidas e exercem funções a nível gastrointestinais e cardiovasculares, pulmonar, renovascular, sistema imune, reprodutor e também até no sistema nervoso central. Já os tromboxanos A2 estão presentes predominantemente nas plaquetas, provocando agregação plaquetária e vasoconstrição. A prostaglandina D2 e a prostaglandina 12 têm um efeito diferente, voltado mais para o vasodilatador e inibe também a agregação plaquetária.
Já a prostaglandina F2-alfa provoca uma contração uterina em humanos. E a prostaglandina E2 está presente nas respostas inflamatórias, além de ser um mediador da febre. Então, esta é a prostaglandina mais complexa, uma vez que atua em vários receptores, como vocês podem observar na imagem abaixo.